Paz e bem, minha querida presidente, senadora Damares Alves, muito obrigado pela disponibilidade sua de abrir essa sessão. Quero agradecer ao presidente Davi Alcolumbre também por abrir essa exceção, né? Já que nós temos uma regra desde a gestão Rodrigo Pacheco, que apenas senadores da mesa diretora podem abrir sessões. Já cheguei outras vezes aqui com muita vontade de falar, de denunciar, e não pude fazer por essa medida que eu espero que seja revogada ainda até o final do ano. Mas eu quero saudar, né, os funcionários dessa casa, os assessores, a você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando aí. Eu sei que a TV Senado, a Rádio Senado, eu sei que chega aí nos rincões do Brasil. Quando eu estou no interior do Ceará, sempre vem alguém para me cumprimentar e dizer: olha, eu estou assistindo, estou ouvindo, Isso é muito bom, isso é cidadania para o brasileiro. Parabéns ao pessoal da comunicação da casa. Mas, presidente, é o seguinte, eu não vou falar aqui hoje o que eu gostaria muito de falar sobre as declarações do presidente do PT e da ex-ministra Gleisi Hoffmann, que disse que deveria ter assinado a CPI ou CPMI do Banco Master. Depois da semana passada, houve um condão aí, mágico, que fez essa turma do governo Lula querer o Banco Master. Porque antes eles não queriam, com raríssimas exceções. E eu quero dizer que antes tarde do que nunca, né? E eu vou amanhã, hoje não, amanhã eu vou entrar nesse assunto, porque eu acho que a prioridade zero do Congresso Nacional e do povo brasileiro, para que toda a verdade venha à tona, para que o Brasil seja passado a limpo, de fato, que tenha a investigação parlamentar da maior fraude do sistema financeiro do Brasil, porque quem vai pagar o pato é quem está nos ouvindo agora. Você, brasileira, brasileiro, desses escândalos todos em relação ao Banco Master, com bilhões e bilhões, com gente poderosa envolvida. Enquanto o Brasil não tiver essa coragem de enfrentar, de punir esses responsáveis, crime de colarinho branco, a gente vai patinar. E para de patinar, já deu. Mas, presidente Damares, eu tive a oportunidade, uma semana exatamente depois que a senhora, inclusive estou chegando do aeroporto, direto aqui para o plenário do Senado, vindo lá de Curitiba, após passar por Ponta Grossa, uma logística difícil. Estou com a roupa que eu estive ontem na cadeia pública de Ponta Grossa, só coloquei a gravata aqui, e eu confesso que fiquei muito indignado com o que eu vi e ouvi do preso clássico político Felipe Martins, que está sofrendo tortura. Não é de hoje, é de muito tempo. Não das pessoas que estão lá, diga-se de passagem, dos agentes penitenciários, mas uma chamada tortura da toga no Brasil, que persegue críticos, adversários, por suas convicções políticas. É isso que nós vamos ver aqui com dados. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a acolhida que eu tive do senhor Ricardo Schaefer, que é advogado do Felipe Martins, da senhora Anne e dona Thelma, que eu tive a oportunidade de conhecer. Fui à residência deles depois da visita. E só para a gente entender a gravidade disso, o cargo que o Felipe Martins ocupava no governo que a senhora era ministra
é o mesmo que o embaixador Celso Amorim ocupa no governo Lula. Ou seja, alguém de projeção internacional. E esse homem está comendo o pão que o diabo amassou. Ele é uma pessoa de tanta fé, senadora Damares, de tanta resiliência que é de emocionar, de inspirar qualquer cidadão, que até conversões ele está conseguindo fazer lá dentro do presídio, porque não há mal que não venha para um bem maior. Mas eu digo aqui a você, brasileira, brasileiro, que eu quero compartilhar, porque é um trabalho de solidariedade a partir de agora e de ação firme no bem e na justiça, na verdade, que nós vamos precisar ter, para que essa injustiça suprema cesse no Brasil. Grave demais o que está acontecendo lá. Sim, eu viajei para Ponta Grossa para visitar por apenas 1 hora, marcado no relógio, milhares de quilômetros, para visitar o Felipe Garcia Martins Pereira. Não me pergunte por que o ministro Alexandre de Moraes, que parece ter uma obsessão por Felipe Martins, liberou apenas 1 hora. Não é assim com os outros presos. E olha que nós somos parlamentares. É muito estranho constatar que nem a filha dele, a Aurora, de 6 anos de idade, ele consegue se comunicar. Porque a própria estrutura da cadeia pública, que é outra dúvida gigantesca minha, o que é que ele está fazendo numa cadeia pública, que é um lugar de trânsito, sem estrutura. E eu tive lá, senadora Damares, a senhora deve ter visto, facções dividem, várias facções, as galerias daquela cadeia pública pequena. Ou seja, corre até risco de vida. Por que estão fazendo isso com esse cidadão brasileiro? Agora vamos lá, para você entender a gravidade. Esse lugar é totalmente inadequado, com superlotação e alta rotatividade de todo tipo de crime, como estupro e tráfico de droga. Estamos aqui tratando de um dos casos mais emblemáticos dentre os presos políticos do regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF. Como eu vou destacar neste pronunciamento, ele não é apenas inocente, o Felipe. Ele provou materialmente nos autos a falsidade de todas, 100% das acusações. Eu quero começar, senhora presidente, deixando algo muito claro. Eu não venho aqui pedir privilégio para ser o ninguém. Não venho aqui pedir tratamento especial. Não venho aqui para discutir simpatia ou antipatia política. Eu não venho aqui para falar a convertidos nem provocar adversários. Eu venho falar de Constituição brasileira. Eu queria pedir à secretaria que me trouxesse aqui uma Constituição, a Carta Magna do nosso país. Eu venho aqui falar de legalidade. Muito obrigado. Está aqui. Está aqui, que a gente tem que seguir. A gente jurou. Eu venho aqui falar em dignidade humana. Eu venho aqui falar de um brasileiro que está preso, acredite se quiser, há 814 dias. E eu estou vendo crianças aqui no plenário, coincidentemente da idade da filha dele. Peço que a TV Senado, agradeço, mostre.
Sejam bem-vindas, bem-vindos todos vocês. Felipe Martins não pode ver a filha. Lá não tem condições, a estrutura. Eu repito, são 814 dias presos. Destes, 805 dias, senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, não é por acaso que a senhora está sentada aí agora, não existe coincidência. 805 dias foram como preso preventivo. Felipe Martins. É preciso que o Brasil entenda o que isso significa. Prisão preventiva não é condenação. Prisão preventiva não é castigo. Prisão preventiva não é instrumento de humilhação. Prisão preventiva não é ferramenta de pressão psicológica. Prisão preventiva não existe para quebrar um homem, para afastá-lo de sua família, para isolá-lo de sua fé. Ele nem sequer pode receber auxílio espiritual, senadora Damares, lá. Ele não pode receber, porque não tem estrutura, não é permitido. Também, pela essa decisão bárbara do ministro Alexandre de Moraes. A prisão preventiva no Estado Democrático de Direito é medida excepcionalíssima. Ela deve ser fundada em fatos concretos, atuais, verificáveis e, sobretudo, deve ser proporcional. Mas o que aconteceu com Felipe Martins foi o contrário. Felipe foi preso em 8 de fevereiro de 2024, sob uma premissa que hoje se sabe falsa, a de que ele teria viajado aos Estados Unidos da América no final de 2022. Uma viagem que ele não fez, uma viagem que ele jamais fez, uma viagem que foi usada como fundamento para dizer que havia risco de fuga. Uma viagem que foi usada para sustentar a narrativa de que ele teria deixado o país. Uma viagem que hoje está no centro de um escândalo internacional. Porque, segundo informações já reconhecidas oficialmente por autoridades americanas, há investigação sobre possível fraude em registros migratórios dos Estados Unidos. Estamos partindo por uma questão grave diplomática por causa dessa sandice. Isso depois que o próprio CBP, Customs and Border Protection, equivalente à nossa alfândega aqui no Brasil, ter oficialmente negado a entrada nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Disse que ele não entrou nos Estados Unidos da América. A defesa apresentou, presidente, diversos elementos de que ele estava no Brasil. Elementos físicos, provas documentais. Quando a narrativa da viagem caiu, esperava-se que o erro fosse reconhecido, que a cautelar fosse revista, que a liberdade fosse restabelecida e que as autoridades dissessem, abro aspas, houve um equívoco, vamos corrigir. É o princípio básico. Inclusive, e ter a humildade de reconhecer. Mas não, é a soberba. Não brinca. Ela precede a queda, quero avisar. Mas ela foi colocada em prática. Quando um fundamento ruiu, outro apareceu. E então Felipe foi mantido preso por uma segunda acusação igualmente absurda. Um suposto acesso a uma rede de busca de emprego. Não é para rir, não. Não é piada, não. O LinkedIn, busca de emprego. Como se isso demonstrasse risco concreto. Só que a própria Microsoft, olha só,
segundo a defesa, reconheceu que esse acesso nunca existiu. Então, nós estamos diante de uma sequência que desafia a lógica, presidente. Primeiro, prenderam Felipe por uma viagem que ele não fez. Depois, sustentaram restrições por um acesso na internet que não ocorreu. E, ao longo desse caminho, aquilo que deveria ser o centro de qualquer processo penal, a prova foi sendo tratada como detalhe inconveniente. Quando a prova servia à acusação, era prova robusta. Quando a prova contrariava a acusação, era ignorada, minimizada ou reinterpretada. É esse o ponto central que eu quero chegar. Quando a realidade precisa ser torcida para caber em uma condenação, alguma coisa muito grave aconteceu. Felipe foi preso por um crime que comprovadamente não cometeu. Isso, no mínimo, exigiria muita prudência, dúvida razoável e respeito ao princípio mais básico do processo penal. Na dúvida, absolve-se. Mas aqui parece ter vigorado outra lógica. Na dúvida, condena-se. Na prova contrária, ignora-se. Na contradição, escreve-se uma narrativa maior. E eu pergunto, que Estado democrático de direito é esse? Em que a prova que absolve vira inconveniente. A prova que contradiz vira irrelevante. E a prova que não existe vira fundamento da prisão. Eu visitei, acompanhei e recebi informações sobre a situação de Felipe Martins, senhora presidente. Não apenas como homem público, mas como ser humano. E é impossível ficar indiferente. Felipe está sendo mantido na cadeia pública de Ponta Grossa, no Paraná, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, apesar de sucessivos alertas do Departamento Penitenciário do Paraná sobre a inadequação da unidade. O próprio Departamento Penitenciário não recomenda e o ministro insiste. Como é que pode isso? O que está por trás disso? E aqui eu quero ser muito preciso. Não se trata de reclamação genérica. Não se trata de desconforto comum de quem está preso. Não se trata de pedido de luxo. O próprio departamento, repito, penitenciário do Paraná, produziu o relatório e solicitou a transferência de Felipe Martins para outra unidade mais adequada ao caso. A autoridade penitenciária alertou para riscos concretos à integridade física e moral de Felipe Martins. Alertou para problemas estruturais, alertou para a superlotação, alertou para o perfil da população carcerária, alertou para o fato de que aquela unidade é uma porta de entrada do sistema penitenciário, não um local adequado para recolhimento prolongado, muito menos para execução da pena. Mesmo assim, segundo as informações que nos chegaram, o pedido vem sendo solenemente ignorado há quase 2 meses. Quase 2 meses. Isso mesmo. Felipe segue isolado. Em 2024, ele já havia sido submetido a 10 dias em uma solitária sem iluminação. Imagina você que está nos ouvindo, nos assistindo, numa cela, num cubículo, 10 dias, sozinho, sem luz. Feche os olhos. Imagina que você está num lugar pequeno. 10 dias. Isso é tortura ou não é? Tortura em série. Diga-se de passagem. Presidente querida,
A situação é muito grave. Muito grave. Olha só a sequência disso. Agora, 3 de março até 3 de maio de 2026, agora, nesse ano, foram 60 dias em isolamento em uma ala de apenas 4 metros quadrados. 60 dias. A coisa só piora. Em uma ala de 4 metros quadrados. Isso não é normal, gente. Isso não é compatível com a dignidade humana. Isso não é uma execução penal civilizada. O Estado pode prender alguém quando a lei permite. O Estado pode executar uma pena quando há condenação definitiva. Mas o Estado não pode esmagar uma pessoa. O Estado não pode converter custódia em degradação. O Estado não pode usar a prisão como um ambiente de abandono moral. E não é só isso. Você acha que já chegou no fundo do poço? Não. Felipe tem sido impedido de exercer direitos básicos que são reconhecidos aos demais internos. Todos os outros. O direito à assistência religiosa, por exemplo. Desde que foi preso, Felipe vem sendo proibido de ser atendido por líderes religiosos que atendem aos demais internos. A justificativa, segundo o relatado, é que esses religiosos não poderiam sequer falar com ele. Gente, é um ser humano. Nós não estamos na época medieval, não, da Idade Média. Nas masmorras da vida. Meu Jesus. Ora, a liberdade religiosa não é prêmio, não é concessão graciosa, não é favor do carcereiro, é direito fundamental. O preso não perde sua alma a entrar no sistema penitenciário. O preso não perde sua fé. O preso não deixa de ser gente. A Constituição, está aqui ela. Quem está nos assistindo está vendo, eu estou com ela na minha mão direita. Garante a liberdade de crença. A lei de execução penal reconhece a assistência religiosa e a dignidade humana exige que o Estado não trate a fé como ameaça. Também há o drama familiar. Felipe tem uma filha de apenas 6 anos, como eu disse, a Aurora. Desde que ele foi transferido para a unidade atual, ele tem sido impedido de manter contato com essa criança. Enquanto os demais internos, segundo as informações recebidas, têm direito a videochamada com seus familiares, ao menos uma vez por mês. Até isso está sendo negado dele. Esse tempo não volta. Essa criança não está com toda essa injustiça. Essa criança está crescendo longe do pai, sem ver o pai, só vê por foto. Eu pergunto qual é o risco institucional de uma criança de 6 anos falar com o pai. Que ameaça à ordem pública existe em uma filha ver o rosto do próprio pai? Que democracia se fortalece impedindo uma criança de ouvir a voz paterna? Inclusive, ele mostrou a foto da filha para mim, com os olhos marejados. Isso é como se fosse uma facada nas costas, que o Estado está perpetrando desse cidadão. Enquanto todos os outros presos do Brasil podem. Ele não pode. Que coisa! Punir o homem para além da pena já é grave. Mas punir uma criança junto com ele é crueldade. Há ainda outro ponto gravíssimo. A restrição ao contato com os advogados. OAB! Alô, OAB! Felipe tem tido contato limitado
apenas com os advogados habilitados nos autos da ação penal brasileira. Com isso, tem sido impedido de conversar pessoalmente ou por vídeo com advogados que o representam em outros processos, inclusive em outros países, como seus advogados lá nos Estados Unidos. Ele não pode conversar. Olha o direito sendo negado. Isso viola frontalmente o direito à defesa. Viola o Estatuto da Advocacia, o artigo 7º, inciso 3, da Lei 8.906. É claro, ao assegurar ao advogado o direito de comunicar-se com seu cliente, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando este estiver preso, detido ou recolhido. Senhora Presidente, isso não é apenas uma sucessão de irregularidades. Isso é um padrão de tortura. É quando o padrão é sempre contra o mesmo indivíduo, sempre contra a liberdade, sempre contra a família, sempre contra a defesa, sempre contra a fé. O Senado Federal não pode se calar. Este Senado tem o dever de fiscalizar, tem o dever de denunciar abusos, tem o dever de defender garantias fundamentais. Direitos fundamentais existem, sobretudo, para proteger quem está sob o peso máximo do Estado. A democracia não se mede pela forma como trata seus favoritos, mede-se pela forma como trata seus adversários, seus críticos, seus acusados, seus presos. E é por isso que o caso Felipe Martins importa para todos nós. Hoje é Felipe, amanhã pode ser qualquer cidadão. Se coloque no lugar dele. Que se veja diante de uma acusação sustentada por premissas falsas, por provas distorcidas ou por uma engrenagem institucional que não admite voltar atrás. E encerrando, senhora Presidente, e aqui eu quero fazer uma observação importante. A derrubada do veto, a chamada lei da dosimetria, que eu e a senhora e a maioria dos senadores votaram para derrubar o veto vingativo do Lula, abre uma discussão jurídica relevante sobre a revisão da pena e sobre a aplicação de parâmetros mais proporcionais quando cabíveis. Isso não é favor, isso não é anistia disfarçada. É a aplicação da lei penal mais benéfica quando juridicamente incidente. É a individualização da pena, é proporcionalidade, é execução penal nos termos da lei. O que se pede, no mínimo, é que Felipe Martins seja tratado como qualquer outro cidadão brasileiro deveria ser tratado, com respeito à prova, com respeito à legalidade, com respeito à sua dignidade, com respeito à sua defesa, com respeito à sua família e com respeito à sua fé. Eu encerro, senhora Presidente, pedindo o mínimo de bom senso das pessoas de bem desse país. É hora das pessoas de bem se manifestarem de forma ordeira, pacífica, mas de forma firme. Isso não deveria ser pregar no deserto. Isso importa a todos nós. Que a lei seja cumprida, que se acabe com essa sanha de revanche. Parem a perseguição política no Brasil enquanto é tempo. São vidas. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado por Francisco Cândido Xavier, grande Chico Xavier. E a minha vida, senadora Damares, é antes e depois de ter conhecido a obra desse homem, desse mineiro. Olha a frase dele. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Isso vale para o ministro Alexandre de Moraes, para a sua equipe, para as pessoas de bem que se mantêm caladas diante disso, para esse Senado Federal que já deveria
ter exercido, segundo a Constituição, a sua prerrogativa de impeachment quem está violando a Carta Magna deste país. E começa a dar sinais, o Senado, graças a Deus, que se mantém assim, de que está se levantando. Mas chegou a hora da capacidade de reflexão de cada um de nós, porque cada dia, para esse cidadão Felipe Martins, significa um ano para outras pessoas que estão livres. Que a aurora dos novos tempos, da verdadeira justiça, da democracia, volte a esta nação, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito obrigado pela extrema tolerância benevolente que a senhora teve nesse meu discurso. Obrigado, senador.